Então vamos ler Marcos capítulo 14, a partir do verso 3. Diz assim, palavra de Deus. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, mais uma dessas anônimas da Bíblia, nem tem nome, certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários, comprar cesta básica, bolsa necessidade, e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. E eu não consigo mais ler aqui agora, mas aguarde um pouquinho, que ainda eu não tenho visão de raio-x, né? E o Naldo rapidamente já veio aqui e já me assistiu. Então nós vamos continuar lendo. Se você não conseguir ler, escute. Deixa-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois, olha, presta bem atenção nisso. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A prova de que Jesus estava certo é que nós estamos contando a história dela em 2016. 2016 anos depois, aproximadamente. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós pedimos que mais uma vez o Senhor abra as portas do nosso coração e também da nossa mente. Que nós possamos não só absorver essa palavra, mas interiorizá-la, para que ela, através do Espírito Santo, gere transformação. E gerando transformação, não nos faça agentes transformadores do reino de Deus. Pai, que cada pessoa receba a porção da tua palavra que lhe traga cura nessa noite, que transforme, que traga esperança, mas também que traga aquele incômodo santo de que a tua palavra é um espelho, e sendo um espelho nós nos enxergamos, e em nos enxergando nós também sabemos o que Deus espera e quer de nós, e nós queremos que o Senhor nos fale. Mais do que o que nós queremos ouvir, fala o que nós precisamos, Senhor. Ainda que seja uma palavra de correção de amor, ainda que seja uma admoestação, ainda que seja uma exortação, porque vindo de ti sempre será uma bênção. E nós agradecemos e o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, eu queria contar uma provável história sua mesmo. Imagine que você, ao nascer, ao contrário do que acontece com a maioria dos bebês, que são acolhidos e abraçados e se tornam
um motivo de alegria para a mãe e para as famílias. Ao contrário disso, você ao nascer, você é rejeitado pela própria mãe. Imagina que sendo rejeitado pela própria mãe com 1 ano de idade, apenas 1 ano de idade, você é doado. E é doado para uma família em outro país. E quando você chega no outro país, você é tratado como uma mercadoria. Alguém doou uma mercadoria aqui e alguém recebeu uma mercadoria lá no outro país. E quando você é recebido como uma espécie de mercadoria lá no outro país por uma outra família, você cresce sem afeto, sem acolhimento, sem o sentimento de pertencer a algum lugar. Aliás, você não sabe muito bem o que é um lar, o que é uma família. Some-se a isso o fato de que você começa a crescer nos primeiros anos e quando chega aos 5 ou 6 anos de idade, você percebe que o seu pai é um alcoólatra. E sendo um alcoólatra que bebe de fato todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia, você começa a perceber que você se torna uma espécie de transportador mirim de cachaça do bar para o seu pai. E você vai crescendo e todos os dias você está se acostumando a todos os dias levar cachaça do bar para a casa do seu pai. Passados muitos meses e anos, você acostumado com o cheiro do álcool na bebida, você resolve provar essa bebida também. E à medida que você prova, você percebe que vai ficando viciado. E em ficando viciado, agora quando você vai buscar a bebida para o seu pai no bar, você não traz mais um copo, você pede 2 copos. Porque um é para você que é criança ainda. E quando você se enxerga, você já está absolutamente viciado em álcool. Mas o desastre não para por aí. Porque quando você tem cerca de 12 anos de idade, você já está absolutamente dependente do álcool. E não só dependente do álcool, mas você continua não sabendo o que é uma família. E aí a sua família do exterior manda você embora de casa, agora pela 2ª vez. E você volta para o Brasil. E em voltando para o Brasil, como desgraça pouca é bobagem, você chega na sua casa, os seus irmãos já estão grandes, mas eles tratam você com hostilidade. Porque ele já sabe, e você não sabe ainda, que provavelmente você é fruto de uma relação fora do casamento. Portanto, a mãe deles pode ser a sua mãe, mas o pai deles provavelmente não é seu pai. E se não é seu pai, eles não te consideram como irmãos. E você experimenta de novo a rejeição. E quando você passa os primeiros dias, você percebe que não só os seus irmãos, mas a sua mãe também te rejeita pela 2ª vez. A primeira com 1 ano de idade, agora com 12 anos de idade. E faz uma mochila para você, coloca algumas mudas de roupa na sua mochila e coloca você na rua. E você com 12 anos de idade já está viciado em álcool, sai sozinho conhecendo as ruas de São Paulo, você começa a conhecer a violência, você começa a conseguir dormir apenas se drogar ou se tomar uma birita, e você começa a ver as pessoas do seu lado sendo violentadas, algumas sendo mortas a paulada nas noites e madrugadas de São Paulo, outras sendo alvejadas por tiros, outras ainda sendo mortas a facadas, e você está com 15, 16 anos, e você já conhece as regiões da 9 de Julho, do Anhangabaú, você conhece a maioria dos viadutos de São Paulo, porque você dorme lá debaixo.
a vida vai seguindo e você vai descobrindo que a rua é violenta, mas na rua também é possível fazer amizade, ainda que seja com um cachorro. E você faz do seu companheiro um cão que se mostra fiel a você e está com você aonde você anda. Mas não são só os cachorros que às vezes parecem mais humanos que os humanos, porque há amor também no meio das ruas, ainda que raro, e você faz algumas amizades tal que um companheiro de rua é capaz de arriscar a sua própria vida quando você está sendo violentado, violado, e é capaz de grudar no pescoço do outro para proteger você, porque desenvolveu uma amizade sincera, talvez um amor sincero. E a vida vai passando, você faz 20 anos, 25 anos, e você chega aos 40 anos e percebe que você nunca teve uma casa, você nunca teve uma família, você até já esteve dentro de uma casa, mas não necessariamente dentro de um lar. E você vai achando que a vida é isso mesmo, que a vida não tem esperança, que o mundo é rude a si mesmo, e você chega aos 46 anos de idade, e depois de andar por várias ruas nas madrugadas de São Paulo, você se lembra que uma vez você estava lá no Rio de Janeiro e conheceu um desses amigos da rua, e resolveram vir para São Paulo andando, mais de 450 quilômetros, e pega a Via Dutra, vem andando por horas, por dias, até quando chegar na entrada de São Paulo. E quando chega na entrada de São Paulo, está você e o seu amigo exausto, mas vocês pedem comida no lugar, e as pessoas olham com misericórdia para você e dá comida. Então vocês vão para debaixo de um viaduto, e para conseguir dormir, vocês tomam mais um copo de cachaça. Desde a infância até os 46 anos fazendo isso. E quando você toma o copo de cachaça, come um pouco, consegue dormir, o seu amigo se deita no seu colo e diz para você assim: eu estou fraco demais, talvez eu não aguente mais. E vocês dois, após beber a cachaça, vocês adormecem e só acordam no outro dia de manhãzinha, quando o sol dá no rosto, e quando você toca no seu amigo, ele está quase inerte e diz assim para você: eu vou deixar você sozinho porque eu já estou indo. E após dizer isso, o seu amigo morre nos seus braços. E você convive com mais uma perda, mais uma morte. E você continua andando nas ruas de São Paulo, e você começa a se juntar com grupos de pessoas que estão bêbados e drogados na madrugada, e começa a ver gente morrendo com tiro, com facada, e alguns morrendo com cirrose, inclusive partes do fígado saindo pela boca. E você continua vendo essa sina de morte dia após dia, e você não sabe por quê. A morte não alcançou você, porque alcançou todos ao seu redor. E aí, numa determinada fase da sua vida, você vem morar nas ruas da Vila dos Remédios, e na Praça da Vila dos Remédios. E aqui na Praça da Vila dos Remédios e debaixo da ponte da Vila dos Remédios, você é um invisível, porque ninguém enxerga você. Aliás, um dia você está lá debaixo da ponte dos Remédios, e policiais bandidos ou bandidos policiais fazem uma chacina na Vila dos Remédios, e você só não está no meio da chacina porque alguém manda você buscar alguma coisa no exato momento onde chegam os justiceiros, e por 30 segundos você sai e morre todo mundo ao seu redor, e por uma razão que você não sabe, você foi poupado daquela chacina também. Você fica caminhando com alguns carrinhos de rua nas avenidas aqui do nosso bairro, dorme na praça, experimenta brigas, violências, mas um dia
você vai e ouve que tem um pessoal de uma igreja que é um pessoal legal. E você se aproxima dessa igreja na Vila dos Remédios. E você é percebido por alguém. E alguém vai lá e abraça você. E mesmo você estando bêbado, mal cheiroso, você se sente acolhido. E mesmo não entendendo bem, você entra para o templo e você ouve a mensagem de Jesus Cristo. E ao final dessa mensagem, você pede uma oração para o pastor. E o pastor ora com você. E os espíritos malignos vão embora. E você se percebe dentro de um ambiente que pela primeira vez em muito tempo você recebeu um abraço, você foi chamado de irmão, você foi reconhecido como um ser humano. Essa história que eu estou contando para vocês é a história que eu e alguns homens dessa comunidade ouvimos atentamente por quase 1 hora ontem na clínica de Juquitiba. É a história de um homem chamado, deixa eu ver se alguém vai me lembrar o primeiro nome dele, Edvard de Carlis. Um nome de ascendência italiana, mas que a gente conhece carinhosamente por marinheiro. Um marinheiro que entrou há 3 semanas nessa igreja e que está na clínica de recuperação, e que eu queria que vocês vissem a foto dele, que vai estar aqui, e eu queria que vocês percebessem o que está acontecendo na vida desse homem. E conversando com ele, com os irmãos ontem lá na clínica de recuperação, e a gente olhou, ele preparou um jardim lindo lá na clínica de recuperação, roçou todo o ambiente, construiu banquinhos, pintou os banquinhos de cores lindas, fez umas plaquinhas e falou assim: pastor, eu vou escrever uma plaquinha ali da comunidade Atos, porque foi o pessoal que me acolheu. Eu estava morrendo e vocês me acolheram. E eu fiquei com meus olhos lacrimejando ali e falei para ele: marinheiro, está vendo aquilo que você fez ali com aquele jardim? Que você cuidou, você carpinou, você pintou, você deixou bonito e agora todo mundo olha. É esse jardim aí, ó. A gente olhando para ele, eu falei: esse jardim é o que Deus está fazendo na sua vida. Você estava invisível, você estava todo feio, estava mal cheiroso, mas Jesus Cristo entrou na sua vida, e Ele começou a carpinar tudo que é ruim, tudo que é mal, começou a pintar as áreas que precisavam ser pintadas, e agora você está como um jardim bonito, porque o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada em você. Ele confidenciou a nós que está muito feliz. E aí a gente descobriu que a Marisa, lembra da Marisa? Vocês lembram? Que está lá na outra clínica, escreveu uma carta de amor para ele. E eu falei: foi o contrário. Foi ele que escreveu uma carta de amor para Marisa. Você vê que quando Deus transforma tudo. Tem gente que até hoje não escreveu uma carta de amor para a esposa. Você precisa de libertação. Nós vamos fazer um culto de libertação aqui. E aí ele escreveu uma carta, passou primeiro pelo crivo do pastor Enéas, e depois foi para outra clínica de recuperação. E sabe o que eles... Foi para a responsável da clínica, que é uma pastora que também leu, e depois chegou para ela. A história vai e vem, e sabe o que está programado? Para os próximos dias, o batismo de Marisa e provavelmente dele, e marcaram para outubro o casamento. Jesus Cristo não é lindo? Jesus Cristo não é maravilhoso? Dá para a gente cair nessa história que o ser humano não tem jeito? Dá para a gente imaginar que os mendigos são assim mesmo, os drogados são assim mesmo, o pessoal que está viciado são assim mesmo?
são assim mesmo até que um grupo de pessoas olhe para essas pessoas e digam assim: vocês também são a imagem de Deus. Eu não sou nada melhor que você. E se Jesus Cristo me encontrou e transformou a minha vida, vai transformar a sua também. E nós vamos ser instrumentos de Deus para isso. Eu contei essa história para vocês, porque essa história me tocou de várias maneiras. Porque é uma história recorrente, a Bíblia está cheio dessas histórias. História de gente que estava morto e reviveu. Gente que estava perdido e foi achado. Gente que era invisível e passou a ser notado e acolhido. Gente como essa mulher, registrado no capítulo 14 de Marcos. Uma mulher que ela estava sofrendo o preconceito das pessoas onde Jesus estava. Essa mulher, primeiro que Jesus está fazendo uma reunião na casa de um leproso. E eu só consigo imaginar que Jesus já tinha curado aquele leproso. Porque um leproso não tinha nem casa, inclusive. O leproso tinha que viver fora da cidade. Mas provavelmente ele foi curado por Jesus, e Jesus estava lá porque provavelmente ele convidou, e Jesus estava lá fazendo uma celebração. E chega uma mulher com um vaso grande, bonito, cheio de um perfume caríssimo, um nardo, uma especiaria da Índia, caríssimo. E o texto vai nos informar que essa mulher chega com esse vaso de alabastro, que custava cerca de 300 denários. Denário é uma moeda romana que equivale a uma diária de um trabalhador. Então, se você imaginar bem, aquele perfume era tão exclusivo que ele valia por 300 dias de salário de um trabalhador. E o que faz essa mulher? Ela quebra a ponta desse jarro, e quando as pessoas se dão por conta, ela está derramando sobre a cabeça de Jesus. Tenta imaginar um judeu quase não gosta de dinheiro, não é isso? Não é isso? Ele olha para o lodinha dele, né? E dinheiro é aquilo que ele gosta mais. Então os judeus começam a olhar assim: mas espera aí, o que essa mulher está fazendo? Ela está derramando um perfume na cabeça de Jesus que custa quase um ano de trabalho. E quando eles estão falando isso para a mulher, recriminando essa mulher, Jesus adverte todos eles. E essa fala de Jesus é muito interessante, porque Jesus diz assim para eles: por que vocês estão fazendo isso? Essa mulher, ela me amou. E porque ela me amou, ela percebeu umas coisas que vocês não perceberam. E o que é que ela percebeu? Ela está derramando isso sobre a minha cabeça, porque ela está me ungindo, porque eu vou para a cruz, eu vou para a morte. E ela já está derramando sobre a minha cabeça a minha unção. E ela não se preocupou quanto custava esse perfume. Ela fez um ato espontâneo de generosidade. E quando Jesus fala isso para aqueles homens, ou para aquelas pessoas, eles ficam assim meio confusos. Porque Jesus continua falando uma coisa que é uma das menos entendidas da Bíblia. Ele diz assim: está vendo essa mulher? Ela jogou esse perfume caro sobre a minha cabeça, porque eu sou o noivo. Enquanto o noivo está na festa, tem que celebrar o noivo, tem que celebrar o casal, porque ele não vai ficar para sempre na festa. Mas vai chegar uma hora que o noivo vai embora da festa. Aí vocês vão dar atenção para todos os convidados da festa. E Jesus solta uma frase enigmática: os pobres vocês sempre terão entre vocês, mas vocês não terão sempre entre vocês. Por que é que Jesus fala isso? Jesus fala isso porque sempre num grupo de pessoas, há aquelas pessoas que não estão dispostas a ajudar, mas se puder, eles vão atrapalhar.
E as pessoas olharam para a mulher e falaram assim: mas que coisa absurda! De vez gastar esse dinheiro todo, a gente podia comprar um monte de cesta básica e distribuir aí pelo Jardim Marieta, pelo Jardim Dávila, todos os lugares das comunidades mais carentes aqui. Que absurdo! A gente podia fazer um templo novo. E cada um começou a falar assim: que absurdo essa mulher gastar esse dinheiro com isso. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês gostam mesmo de ajudar as pessoas? Vocês amam mesmo as pessoas? Pois bem, eu estou para morrer. Quando eu for embora, eu vou ver se vocês gostam mesmo dessas pessoas, se vocês vão cuidar mesmo dos pobres, se vocês vão direcionar os seus recursos para isso. A palavra de Jesus é tão poderosa porque ele olha para dentro do coração das pessoas. E eu aprendo algumas coisas que julgo da maior importância em relação a essas frases que Jesus está falando aqui. Por que essa mulher tão generosa e espontânea é criticada pelas pessoas e elogiada por Jesus? E aí eu começo a entender que na Bíblia Sagrada há termos que a gente não compreende, há termos que a gente compreende mais ou menos, e alguns poucos que parece que a gente compreende. Por exemplo, a Bíblia vai dizer a respeito dos pobres, no Sermão do Monte, registrado em Mateus e em Lucas, por exemplo, que o reino de Deus, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E a gente fica pensando assim: então ser pobre, por si só, já é uma virtude? E a Bíblia vai dizer um retumbante não. Não há virtude na pobreza. O que há virtude, ou seja, há uma pobreza bem-aventurada, é quando a pobreza é associada a duas coisas: a humildade e a generosidade. Vou repetir aqui. A pobreza na Bíblia ela é elogiada como uma virtude, não porque uma pessoa é pobre em si. Porque eu vou dizer para você, e provavelmente você vai concordar comigo. Tem ricos egoístas, mas você conhece também pobres egoístas? Tem de tudo que é lado. Tem rico que é gente ruim, mas tem pobre também que mata na unha? Tem. Então a pobreza em si não é uma virtude na Bíblia. O que é uma virtude na Bíblia é quando essa pobreza bem-aventurada, ela é seguida ou ela é marcada por humildade e por generosidade. É o que está acontecendo com essa mulher aqui. Essa mulher que está numa atitude extraordinária, que é capaz de fazer um gesto que deixa todo mundo boquiaberto. Porque ela ama Jesus e ela reconhece que Jesus Cristo é o Rei, Jesus Cristo é Senhor. Então ela, num ato de humildade, oferece o que tem de melhor para esse rei. E quando ela oferece com humildade o que tem de melhor para esse rei, ela não faz contando centavos. Ela faz de uma forma generosa. Ela não pega o frasco grande de perfume, abre um pouquinho e fala assim: isso aqui é de uma... Qual a marca famosa aí de perfume? Hã? Armani, esse é um Armani, então eu vou pegar um pinguinho e colocar na testa de Jesus e falar assim: eu ungi Jesus agora. Não, ela pega aquilo como se fosse um balde, ela quebra a parte de cima e joga com generosidade. Humildade em reconhecer que Jesus é o Rei, e generosidade em ungir Jesus com o melhor que ela tinha, sem ficar fazendo conta. Quem é generoso assim? Não fica fazendo conta para ajudar alguém. Não fica esperando que alguém vai fazer alguma coisa, simplesmente dá. É esses pobres que são humildes e generosos que Jesus Cristo e a Bíblia vai dizer: deles é o reino dos céus, porque o reino dos céus é lugar de gente humilde e gente generosa. Amém, gente? Isso é uma lição fantástica, porque essa mulher, ela vai nos ensinar que esse espírito de humildade, ele é seguido de 3 ações que ela fez aqui, que eu acho de uma grandeza impressionante. A pobreza bem-aventurada na Bíblia não é aquela de ausência de dinheiro
ou ausência de bens materiais, mas é a pobreza que mostra um coração aberto para a generosidade. Eu não sei se você já teve a experiência de conviver, e eu já tive, de conviver com gente muito pobre, e como as pessoas têm mais possibilidade de dividir as coisas, é verdade ou não é? Numa comunidade em que as pessoas são mais pobres, eles trocam até um copinho de arroz. Já viu isso? Filho, vai lá na vizinha, na dona Xepa. Busca um copinho de açúcar, filho. E o filho vai lá e pega. Aí no outro dia, da dona Xepa, que não tem mais, volta lá na dona Maria e pega um copinho de óleo e vai. E essas pessoas têm mais o coração aberto, elas se conhecem, elas percebem no outro. Mas quando você está numa comunidade de gente mais abastada, é possível que você more a vida inteira num prédio e você não conheça o seu vizinho. Porque cada um se considera independente, cada um está resolvendo a sua vida, cada um leva a sua vida do seu jeito. Mas essa mulher, ela ensina 3 coisas impressionantes aqui. A primeira delas é que a humildade sempre vai ser uma virtude dos filhos de Deus. Um coração humilde, um coração que não tem medo de se abrir. Segundo, os humildes tendem a ser generosos. Por exemplo, se você vai comer na casa de alguém mais humilde, as pessoas costumam colocar menos comida ou mais comida? Mais. É um negócio gostoso você comer em casas assim, né? Você chega, pastor, vamos comer aqui, vamos. Aí põe uma... Não, tá bom, minha irmã. Não, pastor, hoje o senhor vai comer aqui. Aí põe 3 de feijão. Aí você fala, tá bom. Não, pastor, eu nem trouxe ainda a parte do arroz. Aí vem o arroz não sei o quê, arroz misturado com não sei de onde. E o prato vai ficando desse tamanho assim. Por quê? A humildade, ela costuma ser acompanhada da generosidade. Mas o que é curioso aqui, é que a Bíblia não diz que essa mulher era pobre. E pode ser que ela nem fosse pobre. Mas ela tinha as características da pobreza bem-aventurada da Bíblia. De humildade, de generosidade e, curiosamente, de inteligência espiritual. Deixa eu explicar isso para você. Essa mulher percebeu um ensino de Jesus que é muito rico. Jesus ensinou que a gente deveria, ao receber os bens materiais da vida, a gente investir isso para ganhar bens espirituais. Jesus disse que se a gente pegasse essas coisas e colocasse só para a gente, a traça, quem mais? O cupim, o plano Collor, a Dilma, o Alckmin, quem mais? A inflação. Essa gente toda aí vai pegar. Por quê? Porque você está concentrando isso no mundo material. Engraçado que Jesus não fala assim, você tem que ser pobre. Não é nada disso. Ele falou, a riqueza é uma dádiva, e se você recebeu a riqueza de Deus, amém. Você pode servir a Deus assim. Só que lembre-se, transforme essas bênçãos materiais e guarda elas como tesouro espiritual. Faça amigo. Trabalhe a generosidade, trabalhe a lealdade, trabalhe graça, trabalhe perdão. Transforme essas coisas em coisas espirituais, porque nas espirituais, nenhum ladrão pode roubar de você. Porque ladrão não entra no céu, irmão. O problema nosso é que a gente está guardando coisas onde o ladrão entra. Não é verdade? Aí o ladrão vem roubar você, e você transformou em coisas espirituais. Aí ele fala, chega, aponta a arma para você e fala assim, onde estão seus bens? Você fala, no céu. Quiser pegar, pega lá. Fala lá com o pessoal lá. Inclusive tem um exército lá, se você conseguir passar, porque eu estou guardando lá. E essa mulher descobriu que o melhor investimento para aquilo que nós recebemos de Deus é a gente transformar isso em riqueza espiritual. Eu queria que você alertasse a pessoa que está perto de você e fala assim, você foi abençoado por Deus? Transforme isso em riqueza espiritual. Porque riqueza espiritual está no banco do céu. Ninguém toma de você.
nem a traça, nem o cupim, nem a sogra, nem o tio, nem o governador, nem ninguém, porque está guardado no céu. E essa mulher descobriu isso. Ela descobriu que as coisas espirituais têm muito mais valor, e é por isso que ela não teve medo de derramar sobre Jesus uma coisa preciosa, porque ela estava investindo em uma coisa mais preciosa ainda, que era inteligência espiritual. Amém, gente? Vocês estão recebendo inteligência espiritual hoje? Então vamos ver o que você vai investir essa semana. Espero não fazer atendimento pastoral. Pastor, fiz outra borrada. Falei, não, meu irmão, você é de Deus, você não faz essas coisas mais. Você já aprendeu sobre isso. Tem uma segunda lição que eu aprendo aqui, muito interessante, sobre a história dessa mulher e a história do marinheiro. Eu aprendo que nós somos ensinados que os pobres desse mundo devem ser o foco da nossa missão nesse mundo. Deixa eu explicar isso melhor para você. Enquanto Jesus Cristo estava com as pessoas, Ele era o foco, Ele era o noivo, era Ele que as pessoas dirigiam as coisas, era Ele que as pessoas buscavam servir. Mas quando Jesus foi assunto ao céu, Ele transferiu isso. Deus agora em Jesus, Ele escolheu ser amado no necessitado. Então agora quando a gente fala assim, eu estou dando alguma coisa para Deus, na verdade você deve direcionar o seu serviço cristão às pessoas necessitadas. Porque Deus não precisa de mais nada de você, aliás, Ele nunca precisou. Então agora, Ele é escolhido servir no outro, no necessitado. No entanto, quando a gente ama Jesus, necessariamente a gente passa a amar as pessoas que precisam. Quando a gente ama Deus de verdade, a gente faz como essa mulher. A gente não tem medo de derramar um jarro grande de um perfume caro sobre a vida de alguém que está precisando e provavelmente não pode restituir você. Você percebe que tem pessoas que nem mereciam a sua oração, mas você tem uma coisa de valor, e você ora com paixão e entrega pelaquela pessoa 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque você sabe que tem um bem espiritual. Da mesma forma que a graça de Deus encontrou você, vai encontrar aquelas pessoas também através de você. Porque você está fazendo o que Jesus mandou você fazer. Agora que eu fui, é hora de vocês cuidarem dos necessitados. Agora que o noivo se foi, cuidem dos convidados da festa. E há muita gente precisando por aí. E isso me leva à terceira lição. Se a primeira lição eu aprendo que ser pobre não é uma virtude na Bíblia, tanto como ser rico não é. Depende o que você faz com essas duas coisas. Se eu aprendo que Jesus deu uma missão muito clara para você segui-lo, se você vai segui-lo, você tem que seguir servindo aos outros, porque Ele resolveu ser amado nos outros. Tem uma terceira lição, e com isso eu concluo a minha mensagem, que talvez seja a coisa mais importante para você entender essa mensagem. Eu aprendi na conversa ontem com o marinheiro, que todos nós, sem exceção, somos pobres. Todos. Todos nós somos necessitados. Todos nós somos pobres. A única diferença é que nós somos pobres de coisas diferentes. Há entre nós pessoas cuja necessidade maior é financeira mesmo. É ter um alimento para os filhos mesmo. É ter uma casa para morar mesmo. Mas há outros entre nós que já tem até uma casa para morar e o alimento para comer. Mas embora tenha uma casa, ainda não sabe o que é um lar. Porque casa é uma coisa e lar é outra coisa bem diferente. Alguns de nós fomos criados dentro de uma casa, mas não necessariamente dentro de um lar. Num lar há acolhimento, num lar há perdão, num lar ao dividir as coisas, num lar, você tolera coisas, porque você reconhece falho também.
Há outras pessoas que são pobres, por exemplo, de alegria. Conhece gente assim? Que faz tempo que você não vê um sorriso no rosto. Há outros que são pobres de coisas como atenção. Gente pobre de atenção, às vezes fica gritando perto de você e você não percebe. Gente pobre da atenção costuma atravessar as nossas conversas e às vezes a gente nem percebe. E tudo que a pessoa quer é ser notado, quer ser percebido. É pobre de atenção. Outras pessoas não são pobres de dinheiro, mas são pobres de saúde. Que pode ser saúde física, necessitados de uma cura, mas pode ser pobre de saúde emocional. Pessoas que estão perdidas, pessoas que não sabem como mais tomar decisões. Todos nós somos pobres. A única diferença é que a gente é pobre de coisas diferentes. Há pessoas que são pobres de domínio próprio. Conhece gente assim? Que não se aguenta, sempre está estourando, sempre está ferindo alguém, sempre está passando do ponto, sempre está perdendo oportunidades por causa disso, sempre está com sentimento de amargura no coração, porque nesses arroubos, sempre alguém está se ferindo e a pessoa vai se ferindo. Tem gente que é pobre de fé, que não crê na vida, não crê na ressurreição, não crê que Jesus Cristo transforma marinheiros, não crê, e precisam de receber a riqueza dos céus. Tem gente que é pobre de honestidade. Conhece gente assim? Gente que nunca assume os seus erros, gente que já tem sempre um culpado na língua, e esse culpado é sempre os outros e nunca ela mesma. Se algo deu errado, é a vida que não sorriu para mim. Se algo deu errado, foi o governo. Se algo deu errado, foi a minha esposa que não me ajuda. Se algo deu errado, foi o meu marido que não é uma pessoa que percebe as coisas. Gente pobre de honestidade consigo mesmo. Agora tem uma coisa que nós todos somos pobres da mesma coisa. Eu e você temos pobrezas diferentes, mas tem algumas que todos nós partilhamos. Eu e você estavam numa condição tão terrível diante de Deus. Os nossos pecados eram tão terríveis e nos separava tanto de Deus. Nós éramos tão pobres de santidade, tão pobres de justiça, que somente um mar de perdão de Deus derramado sobre nós poderia resolver o nosso problema. Nós éramos tão pobres de misericórdia, porque se Deus fosse aplicar a sua justiça em nós, nós estávamos perdidos. Porque o que é justiça? Justiça é você dar a alguém o que ela merece. Você já pensou se Deus fosse dar a você o que você merece? Faz um exercício de consciência comigo. O que é que você merece? Se você não tiver coragem de responder, a Bíblia responde. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos a separação de Deus. Nós merecíamos o julgamento de Deus. Mas sabe qual é a boa notícia? É que para cada pobreza que está em nós, Deus escolheu dar um remédio para cada um de nós. Aquele que é pobre de alegria, Jesus Cristo é a alegria dos homens. Aquele que é pobre de saúde, ele disse assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para quem? Para os doentes. Jesus Cristo é a resposta para a nossa pobreza. Aqueles que estão pobres de atenção, que estão se sentindo isolados no mundo, ele diz assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles que não estão sendo muito honestos e são pobres de honestidade com os outros e consigo mesmo, para esse Jesus diz assim: vem para mim e confessa os teus pecados,
Porque se você fizer isso, eu vou jogar os teus pecados no mar do esquecimento e jamais me lembrarei deles. Qual é a tua pobreza? Do que você é pobre? Você é pobre de um lar? Você tem uma casa, mas não tem um lar? Você é pobre de atenção? Você é pobre de domínio próprio? Qual é a tua pobreza? Seja ela qual for, assim como Jesus Cristo trouxe para a vida de novo o nosso irmãozinho mais novo, o marinheiro, ele pode também trazer você para a vida de novo. E quando a gente ganha essa consciência que todos nós somos pobres, só que de pobrezas diferentes, a gente vai para Deus como os salmistas iam e dizia assim: eu sou pobre e necessitado, mas tem uma coisa, o Senhor cuida de mim. Deus está cuidando de você na sua pobreza? Então é na sua fraqueza que Deus vai mostrar o poder dele. Se você precisa de cura do Senhor Jesus Cristo hoje, está na hora de você colocar diante dele a sua necessidade e dizer assim: Senhor, eu estou pobre de saúde, traz cura para a minha vida hoje. Talvez a sua pobreza seja uma síndrome do pânico, uma depressão inicial, talvez uma tristeza que você não sabe como lidar com ela, mas Jesus Cristo é a cura para as suas emoções hoje aqui. Qual é a tua pobreza? Será que a tua pobreza é a falta de sentir a realidade do poder de Jesus Cristo na sua vida? Se essa é a falta, você precisa hoje se prostrar aos pés de Jesus Cristo.